Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós que estávamos longe do Senhor Deus, nós merecíamos receber todo o castigo, a maldição, mas o Senhor Jesus se encarregou por nós e morreu na cruz. Derramou o seu sangue precioso por nós. E sem nenhum valor a ser pago por nós, o Senhor nos permitiu essa imensa graça de nos resgatar. Nesse presente momento, nós que fomos resgatados pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos louvando a graça, o amor do Senhor Deus. Estamos aprendendo a sua palavra. Estamos dentro do seu rebanho santo. Nós agradecemos por toda essa condução. Senhor, nós queremos que o Senhor esteja no meio de nós nesse presente momento. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós. Que o Senhor Deus possa sustentar a cada um através da sua mão de graça. Senhor, que nenhuma pessoa dentre nós realmente pereça ou fique para trás na sua graça. Que o Senhor possa nos ensinar qual é o caminho que devemos percorrer, o que é que devemos fazer. Senhor, que nós todos possamos viver o restante das nossas vidas diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus nos permita o seu caminho, a sua condução, para que nós possamos fazer o seu trabalho. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, que estão guardando a sua santa palavra para pregar o Evangelho. Para todos esses irmãos e irmãs, que o Senhor Deus possa permitir a sua graça, o seu trabalho, que o Senhor possa permitir para que nós possamos evidenciar a sua santa palavra, para que assim possamos conduzir os espíritos perdidos, para que assim possamos cumprir o seu santo trabalho. Senhor, aqueles que estiverem no meio da doença, aqueles que estiverem no meio da fraqueza da doença, que o Senhor Deus possa permitir a graça necessária para cada um. Senhor, se nós olharmos para este mundo, é um mundo cheio de malignidade, cheio de maldade. Nós não sabemos o que há de acontecer no amanhã. É um mundo realmente sem esperanças, mas nós recebemos o cuidado, a ajuda do Senhor, que sabemos que sem o Senhor nós somente podemos cair na fé. Senhor, que o Senhor permita a sua graça, o Senhor nos segure, nos sustente, para que nós todos, obedecendo a sua palavra, possamos viver uma vida de praticar diante do Senhor Deus. Que assim o Senhor possa nos proteger e nos cuidar. Que a cada momento o Senhor Deus possa nos ensinar o nosso caminho, possa nos ensinar o que é que devemos fazer, a sua santa palavra, o seu caminho, a sua vontade. Que o Senhor possa nos ensinar o que é que devemos fazer. Que assim possamos aprender e sermos conduzidos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 방송해 주시겠습니다.
Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar Salmos 18. Palavra de Salmos 18. Salmos 18, versículo 1. Versículo 1, vamos ler todos juntos. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Então, pelo domingo de manhã, eu estou continuamente pregando a palavra com o tema O Vivo e o Morto. Então, os cristãos que receberam a salvação, aqueles que nasceram de novo como filhos de Deus, nós chamamos de vivos. Aqueles que o espírito ainda não foi vivificado, que está morto, dizemos que está morto. Que o espírito está morto. E a vida dessas pessoas neste mundo, eles vivem dentro de um período de vida limitado. É o mesmo que aquele que foi condenado para a morte. Então, o homem que foi sentenciado à morte está esperando pela sua condenação. E ele está vivendo dentro desse destino limitado. Então, mas tem tantas pessoas que podem partir mais rápido do que aquele que foi sentenciado à morte. Tem muitas pessoas partindo neste mundo. Então, nós realmente somos pessoas que vivemos no mundo que nossa vida simplesmente pode acabar com pessoas sentenciadas à morte. Então, nós podemos dizer que essa vida não é uma vida de verdade. Uma vida verdadeira é de nós, os cristãos. Então, o próprio Senhor Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem crê em mim não perece, mas tem a vida eterna. Então, o Senhor Jesus, que é a vida e a ressurreição, mesmo que o espírito morra, ele é vivificado e transformado em um corpo que não apodrece. Então, desde o momento que recebemos a salvação, nosso espírito não perece. Quer dizer que nós recebemos uma vida eterna. Então, a carne pode estar morta, mas iremos ser transformados, seremos ser vivificados em um espírito que não perece. Esta é a promessa do Senhor Deus. É por isso que nós chamamos aqueles que receberam a salvação de vivos. Então, por que eu estou continuamente pregando a palavra com o mesmo tema? Então, o vivo e o morto, eles são muito diferentes. Então, um cristão que nasceu de novo, recebeu o amor de Deus, recebeu a vida de Deus como filho de Deus, ele recebeu o reino de Deus como herança. Então, nós somos pessoas que vivemos guardando o amor do Senhor Deus dentro de nós. Então, dentro da vida de Deus, nós temos a esperança eterna e temos objetivos de vida diferentes, temos valores diferentes, temos esperanças diferentes, temos objetivos diferentes. Então, o vivo e o morto não podem ser iguais, são totalmente diferentes. Nós somos pessoas totalmente diferentes das pessoas do mundo. Após recebermos a salvação, nós somos pessoas que vivemos uma nova vida. Então, a vida de um cristão é uma vida que as pessoas do mundo jamais podem conhecer. As pessoas do mundo, como desconheceram o Senhor Jesus, não conhecem os santos. Então, o Senhor ele já disse, realmente se não me conhecem, não tem como conhecer o Pai que me enviou. E isso se aplica para nós. Nós todos somos pessoas que não conhecemos o Senhor Deus, não conhecemos o Senhor Jesus. É por isso que não conseguimos compreender a vida de um cristão. Então, a vida de um cristão que está vivo espiritualmente, de um cristão,
É totalmente diferente. Nós somos pessoas que vivemos uma vida totalmente diferente. Nós vivemos por objetivos totalmente diferentes. Não devemos esquecer disso. Não é algo parecido, é totalmente diferente. É por isso que nós chamamos os cristãos que nasceram de novo de cristãos. Então, o que é a vida de um cristão? Na Bíblia está escrito detalhadamente. Na Bíblia, nós podemos dizer que existem 3 grandes coisas escritas. Então, qual é a vontade do Senhor Deus? Qual é o trabalho feito pelo Senhor Deus? Está escrito de forma detalhada. E é por isso que as pessoas que não creem, ao momento que conseguem compreender, conseguem crer no trabalho que o Senhor Jesus fez, eles podem receber a salvação. E também na Bíblia está escrito qual é o trabalho que o cristão ele deve fazer ao receber a salvação. Como é que um cristão ele deve viver? Está escrito de forma detalhada. Então é por isso que as pessoas que não conseguem crer cedo pela manhã, eles não sabem qual é o trabalho feito pelo Senhor Deus e precisam conhecer. Como em Salmos 116, 118, o Senhor ele já disse, realmente não morrerei, mas viverei, anunciarei a benignidade que o Senhor tem me feito. Da mesma maneira, realmente o Senhor Deus, que governa todas as coisas deste mundo, ele nos faz conhecer o Senhor, ele também manifesta o seu trabalho, que é o trabalho feito pelo Senhor Jesus, e nós o pregamos. Então quer dizer que através das pessoas que creem no Senhor podem fazer esse trabalho para que as pessoas possam ouvir e receber a salvação. Então isso quer dizer que a Bíblia está escrito o que é que devemos fazer. Isso não é algo difícil. Então é para se arrepender e crer no Evangelho. Então precisamos saber que somos pecadores imundos diante do Senhor Deus, que nós temos um caminho que estamos tendo nessa vida, mas que é totalmente contrário ao Senhor Deus. Então você precisa se arrepender e voltar para o Senhor Deus. Você precisa compreender o seu pecado, você compreender sobre essa graça do Senhor Deus e receber a salvação. Então nós podemos dizer que o verdadeiro significado da salvação é o arrependimento. Com um coração de arrependimento você precisa receber a salvação. Então, os cristãos que receberam a salvação, eles começam a pensar: eu recebi a salvação, ótimo, agora tenho um perdão eterno, acabou. Não, isso não está certo. Nós, depois que recebemos a salvação, precisamos pensar: por que eu fui salvo? Por que Deus me salvou? Como é que agora eu devo viver? Esse é o ponto principal. Como em Salmos 49, versículo 20, o Senhor ele já disse que o homem é um ser precioso, mas no momento que ele não sabe, ele perece como um animal, porque não tem entendimento. Então todos os seres vivos na terra, nos céus, nos mares, o Senhor Deus criou para dar aos homens. Então me desculpem, é para pegar e comer também, caçar. E é por isso que em 2 Pedro nós podemos ver os animais eles nasceram para serem caçados. Então nós podemos ver que a vida é sacrificada para nós comemos. E isso não é algo que nós precisamos sentir peso. Eles nasceram para serem assim. Então os animais, realmente eles têm o objetivo de morrerem para os homens. E isso é algo normal, porque esse é o objetivo da vida deles. Então, para nós também neste mundo, nós estamos vivos, mas somos diferentes desses animais. E é por isso que o Senhor ele veio para dar a vida para nós. Então, nós recebemos a vida diante do Senhor Deus. E agora, com essa esperança, nós temos um objetivo. E nós vivemos por esse objetivo. Então, um a um, os cristãos que receberam a salvação, tem muitas coisas que precisamos aprender e saber. Então, receber a salvação e agora estudar a Bíblia esforçadamente. Porque quanto mais você vai compreendendo, mais você precisa ir obedecendo diante do Senhor Deus. Então, vir para o domingo sem pensar em nada. E eles falam que dão o culto, né? Falar, vamos iniciar o culto, vamos fazer o culto. Mas o culto não é assim, dizer que vai vir louvar, vai vir aqui estar sentados na igreja, não.
O culto racional é o quê? É quando nós damos esse nosso corpo. É quando nós não recebemos as concupiscências deste mundo, mas fazemos a transformação do nosso coração e possamos aprender a discernir diante do Senhor Deus, como na palavra de Romanos capítulo 12. Então, você precisa se discernir deste mundo. Você precisa saber qual é a santa e a boa, agradável vontade de Deus. Você precisa compreender para que toda a vivência que você faz ali naquele meio se torne um sacrifício vivo, o culto racional. É por isso que até o dia de nós irmos para o reino dos céus, o nosso culto vai continuar. Nós podemos dizer que isso é a vida de um cristão. Então, mas você simplesmente vir para a igreja e falar, eu vou louvar, estou feliz, vou estar aqui participando com todo mundo, e vou ali, dou alguns trocados para a igreja. Isso qualquer outro religioso fazem. Até os budistas, eles ofertam muito. Então, olhem para os templos constroem de forma grandiosa, né? Olhem para os muçulmanos também. Se nós olharmos para os países árabes, olha o tamanho dos mosques que eles têm, dos templos. Eu fui para o Mianmar. E eu vi o templo, realmente budista, que é gigantesco, em cima da montanha. E eles construíram um mega templo e no ponto mais alto eles iam colando, banhando as coisas de ouro. Então, as pessoas fazem isso porque não tem um verdadeiro entendimento. Então, até os outros religiosos fazem isso. Então pode ser que nós, enquanto estejamos vivendo no cristianismo, vivamos uma vida religiosa. O cristianismo não é uma vida religiosa, mas já se tornou assim. Isso é algo lamentável. Então, mas nós estamos continuamente aprendendo na Bíblia o que é a vida de um salvo. Então nós somos pessoas que temos a vida, somos pessoas totalmente diferentes das pessoas do mundo que não receberam a salvação. Nós somos pessoas que recebemos uma vida que não perece, temos vontades diferentes, valores, objetivos diferentes. Precisa ser diferente, não pode ser igual, entenderam? Quanto mais vamos aprendendo a Bíblia, mais do trabalho pequeno ao trabalho grande, nós podemos ir aprendendo e obedecendo diante do Senhor Deus. Então, essa é a vida de seguir diante do Senhor Deus. É ir se parecendo com o Senhor. O nosso coração, nossa vivência vai se parecendo com o Senhor. Então, na semana passada eu preguei um pouco sobre o amor de Deus. O amor de Deus é a origem da salvação. Então, nós podemos ver em 1 João capítulo 4, o Senhor já disse que nós cremos no amor que o Senhor Jesus nos tem feito. Então, que Jesus é amor. Então, Deus é amor. Porque Deus, Ele nos permitiu esse amor. Então, o Senhor Deus, Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele amou um pecador como nós. E claro que nós, antes de recebermos a salvação, vivíamos neste mundo no meio do pecado, fazendo as obras da malignidade. Éramos inimigos do Senhor Deus. Como na palavra de Romanos capítulo 8 também, quando nós éramos inimigos de Deus, o Senhor Ele nos amou. Então o Senhor Ele nos terá amado. Isto é a palavra mais impressionante que existe da Bíblia. Então, se uma pessoa não recebe o amor do Senhor Deus, não tem como ser salva. Então, nós sabemos e cremos no amor do Senhor Deus. Deus amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O Senhor Jesus foi enviado com o formato de homem para este mundo, para morrer na cruz, derramar o sangue, passar por todo o sofrimento. Isso é a maldição, o castigo que nós merecemos receber, o Senhor recebeu por nós. E nós podemos dizer que isso é o amor do Senhor. O Senhor Deus, Ele nos deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho unigênito para a morte da cruz, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós cremos nisso, cremos no amor do Senhor Deus. E também se nós olharmos em Romanos capítulo 8, versículo 32, o Senhor já disse, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então nós podemos dizer que o Senhor é aquele que entregou o seu filho para nós. Então nós podemos ver
que entregar o seu filho para morrer pelo próximo. Onde já se viu uma coisa dessas no mundo? Não existe, ninguém consegue fazer isso. Nem nós podemos fazer uma coisa dessas. Então nós podemos ver que o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, realmente todos eles não pouparam, entregaram seu filho até a morte de cruz por nós. Então quando nós olhamos para esse amor do Senhor Deus, nós compreendemos um pouco. Nós recebemos a salvação através disso. Então nós precisamos cada momento mais conhecer o Senhor Deus. Assim como uma criança pequena, ela sabe, nossa, os meus pais me amam. Então as pessoas quando vivem neste mundo, as crianças, por exemplo, eles não sabem quanto que os pais se sacrificam, se dedicam. Eles demoram para compreender. Então eles vão compreender depois, futuramente, na vida. Então nós cristãos também já descobrimos que o Senhor nos amou, nos permitiu a sua salvação, o perdão dos pecados. Mas qual o tamanho, a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor do Senhor Deus? Então nós não sabemos. O Senhor deseja que nós possamos saber em plenitude todo esse amor do Senhor Deus, como na palavra de Efésios. Então, qual essa altura do amor? Então, ele ter largado o seu trono lá das alturas, ter vindo para este mundo, para nos salvar, pecadores que merecíamos ir para a profundeza do inferno. Então, o Senhor, ele tem nos amado a todos nós. Ele tem permitido esse amor para nós. Então, nós vamos compreendendo cada momento mais. Quando nós compreendemos, essa plenitude do Senhor Deus vai se cumprindo dentro de nós. É por isso que Salmos 18, versículo 1, o próprio Davi, ele já está confessando nessa palavra. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Quando nós olhamos para essa palavra, nós nos surpreendemos. Saul queria muito matar a Davi e o perseguia. Então tinha toda a perseguição, as dificuldades, o sofrimento que ele passava. Então, mas ele sabia que o Senhor o haveria de proteger, o guardar. É por isso que ele está dizendo, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Nós falamos, Senhor, minha vida, minha esperança, o meu protetor, a minha fortaleza. Eu te amarei, o Senhor que há de me conduzir para o reino de Deus. Que Ele é a nossa vida, a nossa força, nós o amamos. Então podemos ver que existe essa confissão do amor. Como na palavra, 1 João capítulo 4, ele já disse que realmente não é que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas Deus nos amou primeiro. Então nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. É por isso que nós podemos ver que em 1 João capítulo 4, versículo 10, ele diz que nisto está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O Senhor Jesus foi enviado como propiciação pelos nossos pecados. Então não é que nós tenhamos feito alguma coisa boa, mas o Senhor que nos amou e permitiu essa graça. Então essa imensa graça do Senhor, nós recebemos o perdão dos pecados, nós recebemos essa salvação, agora temos essa esperança gloriosa diante do Senhor Deus. E é por isso que nós podemos dizer, Senhor, eu te amo. Senhor, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Então, através desse amor, nós vivemos ali apegados a isso. Então, nós podemos dizer que o amor do Senhor Deus, de Cristo, nos constrange. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós fomos aprisionados pelo amor do Senhor. Tem pessoas que dizem, meu Deus, se você cair nesse amor, você não vai conseguir sair dali. Ele fala, se eu não tiver você na minha vida, eu vou morrer. E seria ótimo, não é? Se esse amor fosse contínuo, né? Eles fazem essas confissão de amor. Então, mas quando você cai no amor, você se torna o quê? Escravo, você se torna prisioneiro desse amor. Porque você vai querer dar a sua vida por esse amor. Então, mas esse amor, ele depende do adversário. E não é algo unilateral, é bilateral. Primeiro nós podemos dizer o quê?
Existem os pais que dão à luz aos seus filhos, criam. O filho que recebe esse amor dos pais, já que ele recebeu esse amor, ele pode amar os seus pais. Então é algo condicional. Então, quando o marido ama a esposa que recebeu o amor pode amar o marido. Quer dizer que ela reage ao amor. Então, amor, mas se você não consegue receber de volta esse amor, é algo muito infeliz. Então, recebeu o amor, mas não tem um caminho para amar. Então, isso é algo muito infeliz. Então, se você amou, você deseja receber o amor. Isso tudo que é sempre condicional. Então, eu te amo, mas você não me ama, então não tem como isso ser bom. Vamos pensar. Eu recebi um amor grandioso. Mas eu não consigo retribuir esse amor. Então isso é algo muito infeliz também. Então, mas nós somos pessoas que recebemos esse amor surpreendente de Deus. Então nós dizemos, Senhor, que é a minha vida, a minha esperança. Então, Senhor, nós te amamos. Então, o que é amar o Senhor? Na Bíblia aparece de forma bem detalhada. Então, o Senhor ele nos amou com o seu amor, que é surpreendente e grandioso. Então, nós amamos o Senhor. Claro que o nosso amor é pequeno. Igual as crianças pequenas que têm os seus pais, ela ama os seus pais. Mas o amor que ela oferece aos seus pais é muito menor do que o amor dos seus pais. Então, mas os pais mesmo assim amam o seu filho. Por quê? Como que o filho vai conseguir retribuir todo esse amor dos pais? Não tem como. Como é que nós iremos retribuir todo esse amor que recebemos do Senhor Deus? Não tem como. Não conseguimos retribuir todo esse amor do Senhor. Então, esse amor grandioso diante do Senhor Deus, realmente mesmo com coração e espírito fraco, nós queremos retribuir. Então, mesmo que eu não consiga retribuir, é um corpo fraco, mas eu quero me tornar escravo, eu quero me tornar servo do Senhor Deus. Então, isso é uma palavra muito lógica. Então, o Senhor, que para nos salvar, deu a sua vida por nós. Então, agora nós amamos o Senhor. O Senhor, ele deseja receber o amor. O Senhor está dizendo, eu te amo, mas você não me ama, então tá tudo bem. É isso? Não, não existe uma coisa dessas. O Senhor, ele deseja receber o amor também. E é por isso que se nós olharmos em João capítulo 21, versículo 15, o Senhor Jesus ajuntou com os seus discípulos novamente após ter ressuscitado e disse para Pedro, Simão, filho de Jonas. Então, realmente, Simão era o nome antigo dele, mas o Senhor o chamou o quê? De Simão, não de Pedro, que era o nome que o Senhor havia dado. Por quê? Vamos começar de novo. Então agora, no mar da Galileia, o Senhor está dizendo, vamos iniciar novamente. Pedro também seguiu o Senhor Jesus durante 3 anos e meio. E mais por ter negado o Senhor Jesus, tudo ali acabou. Acabou em fracasso. Então, mas após ver o Senhor Jesus que havia ressuscitado, toda a desconfiança dele sumiu. Ele pôde crer verdadeiramente no Senhor. Então agora está recomeçando. Então quer dizer que a nossa vida de fé começa verdadeiramente de novo diante do Senhor Deus no dia em que nós compreendemos o amor do Senhor Deus. Nós podemos dizer que esse é o amor do Senhor Deus. Então o Senhor ele vai nos perguntar, tu me amas? Tu me amas mais do que todos estes outros? Você já havia me dito sobre isso. Então Pedro é aquele que realmente pôde repensar na sua vida. Então é aquele que compreendeu o amor do Senhor. Antes ele pensava que o Senhor Jesus ia se tornar um rei. Ele não conseguia crer que o Senhor Jesus haveria de morrer na cruz. Mas agora ele compreendeu.
Então, que o Senhor Jesus morreu por ele, que perdoou os pecados para a eternidade. Então, agora ele verdadeiramente ama o Senhor. Então, é por isso que ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, agora eu verdadeiramente te amo. Então, agora, realmente, antes eu havia dito que eu não haveria de negar o Senhor, mas eu acabei negando, não é? Então, o próprio Senhor Jesus já havia dito para Pedro que antes do galo cantar, ele haveria de negar o Senhor Jesus 3 vezes. Então, o homem, Pedro, ele não consegue compreender o amor do Senhor Deus. Como é que ele pode seguir o Senhor Jesus? Não tem como. Então, realmente, naquele dia, Pedro realmente agora compreendeu o amor do Senhor Deus. É por isso que qual seja o lugar, ele pode seguir o Senhor. Qual seja a coisa neste mundo, ele pode compreender esse amor do Senhor Deus. Realmente o Senhor Jesus perguntou 3 vezes para ele: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor Jesus deve ter perguntado para cada um deles ali também. Realmente, mais do que os seus pais, mais do que todo mundo, mais do que qualquer coisa, vocês me amam? Mais do que filhos, filhas, vocês me amam mais? Então, por que o Senhor Jesus faz uma pergunta dessas? Tem pessoas que podem dizer: o Senhor Jesus é uma pessoa cheia de cobiça, como assim ele quer que a gente ame somente a ele, tem que amar a nossa família? Mas pense bem, realmente, mesmo que nós amemos ao Senhor durante umas 100 vidas consecutivas, não temos como retribuir esse amor do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele pedir para nós o amarmos mais do que qualquer outra coisa, está errado? Não, isso é algo lógico a ser feito. Amar mais o pai, a mãe, o filho, a filha. Então não é adequado. Então não é digno dele. Então o Senhor, realmente ele largou o seu trono lá das alturas e veio para este mundo sujo para receber o sofrimento como as pessoas deste mundo. E assim ele nasceu em uma família pobre e durante 3 anos e meio, enquanto vivia neste mundo, passou pelo sofrimento, morreu na cruz. Por quê? Porque ele nos ama. Então, se não tiver esse amor, como é que nós podemos receber esse amor do Senhor Deus? O Senhor Jesus, ele é a manifestação do amor. Então, se nós compreendemos esse amor, então mais do que todas as coisas, nós amamos ao Senhor. E isso é algo lógico. Então, se você não consegue fazê-lo, quer dizer que você ainda não compreendeu o amor do Senhor. Então, o Senhor, ele agora está nos perguntando, e nós precisamos conseguir responder como Pedro. Então, Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor, ele sabe. Como em 1 Coríntios, o Senhor, ele diz que quando o homem o ama, ele o conhece. Então, o Senhor, ele conhece aqueles que o amam. Como em João capítulo 5, 44, 45, o Senhor, ele já disse que realmente não pedia a glória para eles. Mas o Senhor já disse que ele já soube que dentro deles não havia o amor diante do Senhor. O Senhor não quer receber a glória. Mas o Senhor está dizendo que é para dentro deles. O que está dizendo? Para o povo de Israel, para aqueles que se disseram escolhidos de Deus. Então, no versículo 41, 42, eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Quer dizer que o Senhor já soube, mesmo eles indo para o templo, louvando, estando fazendo a oferta diante do Senhor. O Senhor, ele sabe se nós o amamos ou não. O Senhor, ele sabe. Ele sabe o quanto que nós amamos. Tá, aqueles que não amam, o Senhor, ele sabe que não amam. O Senhor, ele sabe que dentro deles não existe o amor. Não tendes amor por Deus. Então, Senhor Deus, não existe nada que ele não saiba.
Então, o Senhor, ele já disse que ele contou até os fios dos cabelos da nossa cabeça. Então, existe algo que o Senhor ele não sabe? Não, ele conhece tudo. Então, até os fios dos cabelos, que são poucos, o Senhor ele conhece todos sem falta. O número de estrelas, realmente o Senhor ele conhece a todas elas. O Senhor dá um nome para cada uma delas. Então, como é que o Senhor ele nos conhece? Nós não conseguimos imaginar. Mas não existe nada que o Senhor ele não saiba. Não existe lugar que ele não esteja. Não existe algo que ele não saiba. Ele consegue fazer todas as coisas. Então, ele sabe todas as coisas. Então, nesse tempo precioso também. Então, nós estamos aqui cheio de lugar, não é? Então, tem muitas pessoas que foram para o outro lugar ali, né? Então, aqui tem uns assentos vagos, não é? Então, se todo mundo vier para aqui, o salão principal fica cheio, né? Então, eu acredito que foram para o lugar reformado ali, que é o prédio da educacional, né? Mas, realmente pensem bem, todas essas pessoas diante do Senhor Deus, nós todos que temos essa fé diante do Senhor Deus, o Senhor Deus, Ele conhece o quanto que nós amamos. Se nós não tivermos o coração de amar, o Senhor também, Ele o conhece. Vamos procurar a palavra de João, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, versículo 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. O Senhor Jesus na Páscoa estava em Jerusalém. Ele fez muitos sinais. E as pessoas que viram esses sinais, ao vendo esse sinal, eles creram em Jesus. Fizeram profecias em nome do Senhor, expulsaram demônios, milagres. O Senhor, Ele conhece. Mas o Senhor disse o quê? Não conheço. O Senhor disse, apartai-vos de mim. Por que Ele disse que não os conhece? Primeiro objetivo, não receberam a salvação. Esse é o primeiro motivo. Você acha que você fazendo milagres, o Senhor Deus ele vai se agradar? Profetizando, o Senhor Deus ele vai se agradar? Tem pessoas que podem fazer milagres, podem curar doenças, podem fazer diversas coisas. Mas o Senhor ele não reconhece essa fé. Em Lucas capítulo 13 também. Então, fechando a porta dos céus, as pessoas batem na porta e dizem, Senhor, abra. Mas o Senhor, ele diz, não sei de onde és. Eles vão falar, Senhor, como assim? Nós comíamos e vivíamos à sua frente, nós ensinávamos à sua frente. Senhor, nós éramos pessoas que vivíamos muito próximos do Senhor. Mas o Senhor Jesus dirá até o fim, não sei de onde és, apartai-vos de mim. Então vejam só, o Senhor ele sabe todas as coisas. Então eu creio em uma pessoa, mas aquela pessoa não crê em mim. Eu digo que amo uma pessoa, mas aquela pessoa não me ama. Então a fé dessa pessoa o quê? É uma fé falsa, não é? Então seja a fé, seja o amor, é tudo o quê? Condicional. Tudo depende da personalidade. Então pela boca você diz, eu amo. O Senhor Deus, ele admite, ele reconhece? Não. Como em Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Realmente nós conhecemos ao Senhor e o Senhor, ele me conhece. Então isso é algo surpreendente, não é?
Vamos pensar, eu conheço uma pessoa, mas essa pessoa não me conhece. Então, conhecer, isso tudo que é condicional, não é? Então, uma pessoa, ela fala, eu conheço ele muito bem, eu conheço muito bem o fulano de tal. Então, e pergunta pro outro, você conhece? Ele fala, não, eu não sei. E aí, quer dizer que ele conhece ou não conhece? Então, nós conhecemos o Senhor. O Senhor também precisa nos conhecer. Então, isso é o verdadeiro conhecer. Então, por nós conhecemos, somos conhecidos por Deus. Então, o Senhor, ele conhece aqueles que o amam. Então, agora, o que é amar o Senhor? Então, na Bíblia está escrito detalhadamente. Então, precisa ter uma evidência de que amamos o Senhor. Então, o Senhor ele somente nos amou por palavras? Se o Senhor ele amar somente por palavras, como é que nós iremos saber se o Senhor ele realmente nos ama ou não? Então, não é somente por palavras, ele deu o seu Filho unigênito para a morte de cruz. E aí? Em João capítulo 15, ele disse realmente, não existe nenhum amor maior do que este, de um amigo dar a vida pelo outro. Então, onde já se viu alguém dar a vida pelo amigo? Não existe nenhum amor maior do que esse. As pessoas coitadas, realmente você dá um pouquinho de dinheiro, alguns trocados, dá comida. Mas nós não podemos dizer que isso é um amor perfeito. Então, você conseguir se sacrificar pelo próximo. Não existe nenhum amor maior do que este. Então, o Senhor Jesus, Ele nos pede o amor. O Senhor, Ele deseja receber o amor. Então, se nós realmente amamos o Senhor, Ele deseja verificar se é um amor de verdade. Se é um amor de verdade. Porque existe um amor que é falso. Amor por palavras. Quem é que não consegue? Todo mundo consegue. Todo mundo fala I love you. And you love me. Então quer dizer que quanto que você me ama, eu te amo demais. Então, mas qualquer coisa já querem divorciar. E isso é amor? Então o amor não tem fim. Quando você está saudável, você diz que ama, e quando o outro adoece, você não ama mais? Isso é amor? Então, quando eu assisto a TV, às vezes, eu vejo a esposa que está doente, que não consegue nem andar, mas o marido coloca ela no colo e sempre leva de um lado para o outro. Olhem só isso. Então, realmente, isso é amar verdadeiramente. Então, ele pensando, como é que eu vou ajudar a minha esposa, como é que eu vou levar ela para passear, como é que eu vou cuidar dela, que não consegue nem se mexer. Então, é uma pessoa que realmente tem um verdadeiro amor. O amor precisa ter uma evidência. Então, vamos procurar João, capítulo 14. João, capítulo 14. Versículo 15. João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei, e me manifestarei a ele. Então o Senhor diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, realmente o Senhor ele tem mandado
e nós guardamos esses mandamentos, esta é a evidência de que amamos o Senhor. Então, o Senhor, para nos amar, Ele morreu por nós. Ele nos salvou. Então, qual é a evidência de que amamos o Senhor? Então, nós obedecemos o que o Senhor Ele manda. Então, realmente, aquele que guarda esses mandamentos do Senhor é aquele que o ama. Então, aquele que o ama irá receber esse amor do Senhor Deus. Então, se você tem vários filhos, tem filhos que obedecem, tem filhos que desobedecem, e os pais o amam. Os pais amam todos juntos. Mas quem que os pais vão amar mais? Vão amar mais aquele que obedece à palavra dos pais. Como em Malaquias capítulo 3. Então, uma pessoa como ela guarda o seu filho que obedece, o Senhor ele irá guardar-nos também. Daquele filho que te serve bem, como você o guarda muito bem. Então vamos pensar, um filho que obedece, você quer dar algo para ele, mas se ele não obedece, você não quer dar nada para ele. O Senhor ele já disse que se me amarem, realmente o Pai realmente o amará. Então, aquele que obedece ao Senhor Deus, o Senhor ele ama mais ainda. Então, o Senhor Deus Pai, realmente Ele realmente disse que nós iremos receber esse amor do Senhor. Então, o Senhor, Ele ama mais aqueles que amam o Senhor Deus. Realmente, Ele manifestou o seu amor para nós. Isso quer dizer que a comunhão continuamente. A esposa conhecer o marido conhecer a esposa. Quando eles se amam, eles vão se conhecendo. Eles podem cuidar um do outro. Quer dizer que o amor pode amadurecer. As coisas boas, as coisas ruins. Então quer dizer que toda essa personalidade vai sendo formada. Então o Senhor ele já disse que realmente o Senhor ele há de manifestar esse amor do Senhor Deus e Ele há de nos conhecer. Então o Senhor ele nos conhece, eu conheço o Senhor. Quer dizer que cada momento vamos conhecendo um ao outro. Quer dizer que isso é o quê? A personalidade. Então eu conhecer o Senhor, conhecer uma pessoa ou outra. Algumas pessoas falam, você precisa conhecer o rosto para que você possa conhecer o todo. Então, mas não é o rosto que devemos conhecer, não é? Então nós precisamos... Então são coisas engraçadas, não é? Mas realmente precisamos conhecer a personalidade do homem. Nós precisamos conhecer uns aos outros. Então o Senhor ele se manifesta para aqueles que o amam. Então se nós não tivermos o coração de amar o Senhor também não nos conhece. Então, se nós olharmos na Bíblia, precisamos conhecer o Senhor, precisamos conhecer o Espírito Santo, cada momento precisamos conhecer uns aos outros. Então, quanto mais você vai conhecendo, mais a sua vida de fé vai crescendo. Então, isso agora já não é pelo conhecimento, mas isso em personalidade nós conhecemos o Senhor. Quer dizer que ali nós podemos ter uma verdadeira comunhão. Então, uma comunhão verdadeira. Quando nós temos uma verdade e verdade que se conectam. Tem pessoas que realmente eles são sinceras para uma com a outra, mas se eu não for sincero, então não está certo. Então nós precisamos ter o quê? A sinceridade com a sinceridade que se colidem e se tornam uma verdadeira comunhão. E é por isso que nós vemos que as relações deste mundo eles são instáveis. Rapidamente você odeia, rapidamente você não gosta, o homem sempre busca o seu benefício. Então como que os homens são tão individualistas? E agora se olharmos o versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará,
e viremos para ele e faremos nele morada. Então, aqui, repetidamente, aparece o amor. Então, o homem, se ele ama o Senhor, ele guarda as suas palavras. Aquele que ama o Senhor guarda as suas palavras. Então, ele já disse que o Pai o ama. Não é? Como ele já disse em cima, na palavra ali. O Senhor, ele há de amar este homem. Então, realmente, e ele disse que nós, quer dizer que o Senhor Jesus e o Senhor Deus virão para ele. E o farão nele o quê? Morada. Quer dizer que no reino do Senhor Deus. Então, as pessoas que se amam, elas querem viver o quê? Juntas. Então, pense bem, são uma outra história. Mas as pessoas que se casam, qual seja o objetivo, seja para ganhar dinheiro, eles se divorciam, ou para criar os filhos, passam por diversas dificuldades. O marido, por exemplo, vai trabalhar em outro país, em outro lugar, vive lá longe para ganhar dinheiro, para criar os filhos, para educar. Então, isso não é algo bom. Então, para que se casaram se vão ficar longe um do outro? As pessoas que se amam, eles desejam estar juntos, desejam viver juntos. Então, realmente, o Senhor ele já disse que Ele os ama. É por isso que Ele é o que há de fazer o quê? Se manifestar a Ele. Então, realmente, o Senhor ele nos salvou e preparou o reino dos céus para vivermos juntos com Ele. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, vejam só. Ouvindo a palavra, eles falam, para obedecer me cansa, existe sacrifício, mas aqui eu tenho a carne, eu tenho isso, eu tenho a minha própria situação. Tem muitas desculpas. Então, o amor não existe desculpas. Então, o amor do Senhor Deus. Realmente que o Senhor ele guarda por nós, porque nós dizemos que o amamos, mas se nós não realmente guardamos, isso é somente o que da boca para fora. O Senhor ele sabe disso. O Senhor ele já disse: essas não são as minhas palavras, mas daquele que me enviou, mas do Pai que me enviou. Então esta é a evidência de que nós amamos o Senhor. Como? Obedecendo. Se você não obedece, quer dizer que você não ama, não é mesmo? Então nem obedece, mas fala, o Senhor ele sabe que tu me amas, não sei o que, não sei o que. Isso não importa se o Senhor ele sabe ou não. Então esse seu amor é falso. Então ele diz, Senhor, eu te amo, mas o Senhor irá perguntar, como é que você me amou? Quando é que você me amou? Então o Senhor ele deseja confirmar o seu amor. Um amor que é posto em prática. Como em 1 João, capítulo 5, versículo 3. Realmente, essa é a vontade do Senhor Deus. O amor do Senhor Deus é para que nós possamos guardar os seus mandamentos. Então, este é o amor de Deus. É que guardemos seus mandamentos. Mandamentos não é algo difícil, é só pensar o quê? Na palavra de Deus. Então, nós amamos o Senhor Deus. É guardarmos os seus mandamentos. Vamos procurar Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33. Depois de Jeremias, nós temos Ezequiel. Ezequiel 33. 33, versículo 31.
capítulo 33, versículo 31. Eu irei ler. E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles uma boa canção de amores, de quem tem voz suave, e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir. Então saberão que houve no meio deles um profeta. Então, o Ezequiel, quando ele profetizava a palavra do Senhor Deus, o povo de Deus se reunia para ouvir. Então, assim como o povo se reúne para ouvir, então o Senhor diz, realmente como o povo do Senhor, então ouvem as minhas palavras, mas não as põem em obra, em prática. Ouvem muito bem. Tem pessoas, quando nós falamos a palavra da Bíblia, falam amém, amém, amém. Acabou. Amém, acabou. Acabou, foi embora. Então o Senhor disse, ouvem as minhas palavras, mas não a põem por obra, pois lisonjeiam com sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Então pela boca dizem, e nós amamos. Então, mas isso é o quê? Como uma canção de amores que tem voz suave que bem tange. Porque ouvem as suas palavras, mas não as põem por obra. Então, alguém disse uma vez. Então, antes no Japão, o Uchimura Ganjo, que havia recebido a salvação. Então, havia um livro que ele havia escrito sobre a religiosidade. Ele disse, eu não vou ao cinema. Por que ele não vai ao cinema ou ao teatro? Porque ele disse que isso prejudica a minha vida de fé. Eu não vou à igreja. Por quê? Prejudica o meu espírito. Por que prejudica indo para a igreja? Que aquela igreja não está falando sobre uma igreja normal. Tá, algumas pessoas começaram a falar para o Uchimura Ganjo falando, Uchimura Ganjo, tu quer dizer que você disse que igrejas não devem existir? Não, ele não está falando isso. Ele está dizendo que igrejas erradas, onde o pastor faz um show, fala coisas boas, coisas legais, misturam coisas do mundo, fica rindo. Então, o pastor é um comediante e as pessoas são a plateia. É desse jeito hoje em dia as igrejas, onde dizem, nossa, que legal, canta muito bem, que legal, todo mundo bate palmas e acabou. E aí? Você ouve a palavra por ser divertido? Então, nós ouvimos a palavra do Senhor Deus para obedecermos a essa palavra do Senhor Deus. Então, eu falo, hoje a pregação é boa. E você vem o quê? Para dar nota para a pregação? Então, uma pessoa que prega a palavra, seja ela falando bem ou não, você precisa fazer o quê? Obedecer. Se você não obedece, do que adianta? É por isso que o Uchimura Ganjo dizia. Realmente as pessoas que pregam a palavra estão fazendo show. E aqueles que vêm ouvir o que são a plateia. Então uma pessoa que canta muito bem, as pessoas falam, nossa, gostei demais. Música linda. Ninguém não interessa na letra. Como que nós temos tantas letras boas no nosso cenário? Quando vocês ouvem a música pensando na letra? Então precisam fazer isso. Não pode ficar só pensando em nada e ficar só cantando todo mundo junto na hora. Não. Precisamos pensar na letra. Nossa, Senhor, eu te amo mais do que antes. Então quando é que você amou o Senhor? Então a letra dos cânticos, dos hinos, escreveram em poemas o que os cristãos eles compreenderam no seu coração, para que outras pessoas no futuro pegaram e colocaram com música, fizeram um arranjo, e assim virou esses cânticos, esses hinos para nós.
Então nós sempre temos o autor da letra e nós temos o compositor da música. Então olhem só como o tema, o conteúdo é tão ótimo. Então ele fala, todos os desejos do mundo, deste mundo, já sumiram há muito tempo. E o Senhor ele fala, stop! Quando é que sumiu? Então os desejos do mundo estão aqui na garganta, querendo sair para fora, falando, ai meu Deus, eu queria viver pelo mundo. Quando é que as coisas do mundo sumiram? Está cheio ainda dentro de você. Os desejos do mundo. É por isso que em Salmos 34 ele disse que realmente o louvor é somente para aqueles que são o quê? Honestos, não para aqueles que contam mentiras. Até a oração. A oração é honesta, sincera, verdadeira diante do Senhor Deus. Então, mas hoje em dia as pessoas elas pegam a oração e ficam falando, isso é oração? Mesmo que não consigam fazer isso falando, eles falam por dentro, ô Pai, o Senhor Deus ele vai entender do mesmo jeito. O Senhor ele sabe qual é o coração. Não precisa ter que expressar em alta voz. A oração sincera, o louvor que é sincero. Tem pessoas que na hora de testemunhar, testemunham muito bem. Mas a vivência o quê? É um caos. Isso é uma coisa do passado. Mas havia uma irmã que ela testemunhou e ela testemunhava muito bem. Então a igreja chamava para que ela testemunhasse. E ela ia de igreja em igreja para testemunhar. E depois nós vimos que ela decepcionou a todos. Então, o testemunho tem que ter a relação, estar conectado com a sua vida. Não, a oração não termina somente com um amém. Então, assim como aquele que canta amores, eles falam, nossa, canta muito bem sobre a música de amor. E não põe em prática. Não põe em obras. Então, realmente, depois, por fim, eles vão saber. Nossa, havia um profeta no meio deles. Eles ficam falando, nossa, que ótimo, louvam bem, é isso. Mas depois que quando chega no fim, eles falam, nossa, aquela palavra era verdadeira e eu precisava ter obedecido, não obedeci. Até os discípulos do Senhor Jesus, durante 3 anos e meio, seguiram o Senhor Jesus. Eles somente seguiam o Senhor Jesus pensando em uma posição que eles iriam obter quando o Senhor Jesus se tornasse rei. Mas eles não seguiram o Senhor Jesus em verdade. Depois eles compreenderam. Depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, eles compreenderam esta palavra. Então, após recebermos a salvação, podemos compreender. Uma pessoa que não recebeu a salvação, mesmo que ouça a palavra, não consegue compreender de forma alguma. O Espírito Santo não está dentro dele. Quando nós recebemos a salvação, o amor do Senhor Deus realmente se manifestou dentro de nós. Como em Romanos capítulo 5, versículo 5, realmente o amor do Senhor Deus foi despejado dentro de nós através do Espírito. Então, através do Espírito, realmente foi plantado o amor do Senhor Deus dentro do nosso coração. Nós chamamos do amor do Senhor e está dentro do meu coração. Realmente vamos dar glórias, vamos dar louvores ao Senhor Deus. Então o Senhor Deus ele plantou o seu amor dentro de nós. Esse amor do Senhor Deus, essas chamas, cada momento vão crescendo. A vida de fé também é o resultado da vida de fé. Então isso é algo muito importante. Como em Lucas capítulo 6, versículo 46, realmente o Senhor Jesus ele já diz, vocês me dizem Senhor, 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 mas por que vocês não obedecem às minhas palavras? Então por boca dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos digo. Então esse Senhor, ele vem o quê? O Senhor de dono, o Senhor de rei. Então essa palavra Senhor é o quê? É pô-lo sobre a cabeça. Então, o Senhor Jesus, ele é o que? A cabeça de nós que recebemos a salvação, não é?
Então, agora o corpo ele precisa obedecer à vontade da cabeça. Se nós chamamos o Senhor de Senhor, Ele é a nossa cabeça. Nós precisamos nos sujeitar a esse amor do Senhor. Então, pela boca dizem Senhor, Senhor. Mas, por que é que não fazeis o que eu vos digo? Então, eles dizem Senhor, Senhor, e isso tudo é o quê? Mentira. Vamos procurar Marcos, capítulo 7, versículo 6. Marcos, capítulo 7, versículo 6. E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então, o profeta Isaías já havia dito: Este povo honra-me com lábios. Com lábios eles dizem: Ah, Senhor Deus, Todo-Poderoso, Glorioso. Então, por lábios, falam muito bem. Mas o seu coração está longe de mim. Então, o coração está ali distante, muito longe, no mundo. Então, isso nós chamamos de hipocrisia. Isso é ter a palavra do Senhor Deus só pela casca, pela aparência. Isso não é a vida de fé. Então, nós não amamos o Senhor somente por palavras. O Senhor também não nos amou somente por palavras. Ele nos permitiu o seu amor grandioso. Então, nós compreendemos esse amor do Senhor Deus, esse amor que agora realmente nos constrange. O Senhor, Ele plantou esse amor dentro de nós. É por isso que nós temos o coração de amar o Senhor, de obedecer ao Senhor. É por isso que dentro do Senhor, nós amamos ao Senhor, nós colocamos em prática. É isso que o Senhor Ele pede para nós. Esse coração de viver em obediência diante do Senhor Deus, o Senhor deseja verificar dentro de nós. Então, o Senhor, Ele conhece todo o nosso coração. Tá? Aqueles que amam o Senhor, eles guardam a sua palavra. Porque se assim não conseguirem fazer, então nós precisamos pensar, será que essas palavras de eu dizer que eu amo o Senhor somente está grudada na minha boca? O Senhor, Ele realmente nos amou, Ele verdadeiramente nos ama até o presente momento. Então, se nós olharmos em João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 34. Versículo 34. 34 e 35. Vamos ler todos juntos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O Senhor ele disse, um novo mandamento vos dou. Então, por que um novo mandamento? Que o antigo mandamento. O Senhor antes permitiu os 10 mandamentos para o povo de Israel ao saírem do Egito. Então, o Senhor ele deu os 10 mandamentos, que dividem em 2. Que é usar todo o coração, toda a sua vida, toda a sua vontade, toda a sua força para servir ao Senhor Deus e amar o próximo como a si mesmo. Então, se nós olharmos nos 10 mandamentos, também é o quê? Sobre amor. Usar todo o coração, toda a vida, toda a força para amar ao Senhor Deus. E também, se não for eu e for os outros, todos também são o quê? Meus vizinhos. Então, uma pessoa que ama o Senhor, ele pode amar o próximo como a si mesmo.
Então, se eu estou com fome, o outro também está com fome. Então, eu vou lá e alimento. Eu vou lá e o visto. E eu posso amar o próximo como meu próprio corpo. Então, será que eu consigo fazer isso? Então, uma pessoa que não recebeu a salvação, ele pode dizer que ama o Senhor Deus, pode usar todo o seu coração, toda a sua vida? Não tem como. Então, realmente, o Senhor ele usou todo o coração, toda a vida, toda a sua força para nos amar. Então, da mesma maneira, quando eu compreendo, posso fazê-lo também. Quando eu amo o Senhor, eu posso amar o vizinho. Então, amar aqueles que não receberam a salvação. Amar os irmãos e irmãs. Então, é por isso que o Senhor ele já disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É para os irmãos se amarem. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, realmente amar a pessoa que não recebeu a salvação, isso é somente um amor condicional deste mundo, um amor normal. Mas é quando você compreende esse amor do Senhor Deus, é um amor verdadeiro. Então nós podemos dizer que o marido, a esposa, filhos e filhas, irmãos e irmãs, isso é um amor em sangue da família. Então, mas o Senhor já disse, realmente, amei-vos uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Precisamos amar como o Senhor. Então, quanto que o Senhor ele nos amou? Assim como esse amor que ele nos permitiu, nós precisamos amar o próximo. Será que nós somos aptos para fazermos esse amor? Precisamos conseguir fazer. O Senhor Deus jamais nos permitiu algo que nós não consigamos fazer. Então, aqueles que amam o Senhor, eles amam os irmãos. Aquele que ama o Senhor guarda as palavras do Senhor. Ele pode amar os irmãos e irmãs. Até quando? Assim como o Senhor, ele os amou. Então, se nós não conseguimos fazer isso, nós precisamos conseguir cada momento mais. Isso é o que? Um treinamento. Então, o amor também, quanto mais você vai amando, mais o seu amor vai amadurecendo. Então, se vocês amarem uns aos outros, realmente os outros saberão que vós sois os meus discípulos. Então, quer dizer que, como é que as pessoas do mundo podem saber que nós somos discípulos do Senhor? Quando nós nos amamos uns aos outros. Vocês podem olhar e falar, nossa, ele é discípulo de Cristo. Tu conhecer que é discípulo de Cristo, quer dizer que ele também quer estar fazendo parte disso. Eles vão olhar e falar, nossa, será que eu posso me tornar assim? Então, nossa, como é que essas pessoas elas podem amar daquele jeito? Nossa, eles são realmente verdadeiros discípulos de Cristo. Então, a partir daquele momento, eles podem receber a salvação também. Então, o que é que nós precisamos mostrar para as pessoas do mundo? Então, a pessoa que recebeu a salvação começa a brigar, odiar, discutir. Então, isso é o quê? Isso é amor? Então, quando nós olhamos uma coisa dessas, então, dizem que creem o Senhor, mas isso é o quê? Tudo falsidade. As pessoas do mundo vão pensar, dizendo, nossa, ele não é discípulo de Cristo. Vão se decepcionar. Vamos procurar João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 13. A partir do versículo 13 eu irei ler. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós mesmos, vós também. Então, aqui é uma noite anterior do Senhor Jesus, ele morrer crucificado. Então, nós podemos dizer que é a última ceia, onde o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos. Então, o Senhor, ele por todos os discípulos ali assentados, o Senhor Jesus se ajoelhar e colocar a toalha. Vocês já viram esse desenho? Essa pintura? Então, eu vou deixar pendurado ali embaixo. Então, quem quiser esse desenho, tem como obter. Então, peçam para o nosso diácono, Kim, ou para o pastor O. É barato e o desenho é muito bom.
Eu vi esse desenho lá no Japão. Eu quase derramei lágrimas. Então, quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus, ele é o Criador, ele é o mesmo que Deus Criador. Ele é o Rei de todas as coisas. Antes, realmente, quando os cristãos, os discípulos ainda nem haviam recebido a salvação, o Senhor Jesus lhe lavou os pés de Judas Iscariotes. O Senhor Jesus se ajoelhou. Então pense bem nisso. Então quem é que faz esse trabalho? É o escravo. Antigamente, na Palestina, eles não tinham asfalto, eles não tinham essas coisas. Então, naquele tempo, Deus também, o chinelo, o sapato que eles andavam, eram sandálias, assim, de couro, eram coisas sujas que estragavam muito rápido, que sujam muito rápido. Então, a primeira coisa que o servo fazia era se ajoelhar e lavar o pé do seu senhor. Depois, com a toalha, ele ia e secava. Então, isso é o que o servo faz. Como em Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele diz, realmente tem de vós este mesmo sentimento de Cristo. Então, realmente, de querer se tornar o quê? Servo. Então, o Senhor, ele fez dessa maneira como um servo. Como é que nós podemos fazer? E ir mais para baixo ainda. É o trabalho do servo. Então, o Senhor, ele disse, eu sou Senhor e Mestre. Dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Então, o que isso quer dizer? Então, realmente, eu antes, quando estava pregando a palavra na noite anterior, eu tinha muitos jovens, porque eu estava no grupo dos jovens. É muito antes de eu me casar. É 7 anos antes de me casar. Então havia um quarto bem grande. Eu deixei todos eles parados para eles não poderem andar. Eu não deixei ninguém sair. E eu lavei o pé de todo mundo. Eu fiz isso só uma vez. Eu fiz isso porque eu queria fazer. Mas é preciso lavar os pés. Então, realmente, mas qual é o significado disso? É você o quê? Acobertar as fraquezas um do outro. Então, nós todos fomos chamados para a liberdade. Então, mas não usem isso como oportunidade para a carne, mas considerei-vos servos uns dos outros. É para nos tornarmos servos em espírito. Então, quem é o grande? Aquele que come sentado ou aquele que serve de pé? Então, mas o Senhor, ele disse, realmente eu estou no meio de vós para servir. Quando alguém com uma grande posição no mundo, ele vai e se senta, então as pessoas, elas fazem o quê? Nossa, elas vão lá e servem, dizendo, nossa, o que é que eu preciso fazer pelo Senhor? Faça isso, aquilo. Então, mas o Senhor, ele disse que ele não veio para ser servido, ele disse para servir. Então, seria ótimo se nós tivéssemos esse mesmo coração do Senhor. Mas as pessoas, elas querem o quê? Serem agradecidas, querem olhar para o outro e repreender, criar fofocas. Isso não é coração de cristão. Então, o Senhor, ele nos mostrou o exemplo para que nós também o possamos fazer. O Senhor Jesus, realmente, sendo o nosso Salvador, ele também se tornou aquele que mostra o exemplo para nós. Então, o Senhor Jesus, realmente, ele já disse para nós sermos como ele. Realmente, o apóstolo Paulo diz, dizendo para nós, sedes imitadores de Cristo, sedes meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então, realmente, precisamos guardar as dificuldades, as fraquezas uns dos outros, precisamos acobertar, precisamos ter uma vivência de servir. Será que nós conseguimos fazer uma coisa dessa? Então, isso é uma vivência de se parecer com o Senhor. O Senhor disse para nós fazermos isto. Então, mas a carne odeia uma coisa dessas. As pessoas gostam de falar, você sabe quem eu sou? Gostam de se exaltar.
Em 1 Pedro, capítulo 2, também já disse, realmente vós, por obedeceres, realmente podem purificar vossos espíritos. E sem falsidade, podem amar uns aos outros em calor na luz. Então, realmente, quando nós compreendemos o amor do Senhor Deus, nós obedecemos essa verdade do Senhor, nosso espírito ele se torna limpo, verdadeiro diante do Senhor Deus. Agora, sem falsidade, podemos amar os irmãos. Então, a pessoa que recebeu a salvação agora pode amar os irmãos sem falsidade. Do amor também existe o amor que é falso. O amor que é individualista, condicional, que as pessoas falam, nossa, se eu estiver perto dessa pessoa, o que eu vou ganhar? Então sempre busque o seu próprio benefício. Isso não é um amor de verdade. Isso é um amor que existe falsidade. Então no amor não existe o quê? Falsidade. Então nós precisamos amar uns aos outros. Então aqueles que receberam a salvação, existe amor. Então precisamos amar com ardência em nossos corações. Com calor. Não podemos amar o quê? Morno? Não, tem que ser o quê? Com calor. Será que nós vamos conseguir fazer uma coisa dessa? Precisamos fazer. O Senhor nos ordenou para que fizéssemos assim. Como em Romanos capítulo 12, ele diz que no amor não existe falsidade. Ele disse para nós amarmos os irmãos uns aos outros, que não seja fingido, mas com amor fraternal, preferir honrar uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então precisamos o quê? Servir uns aos outros, não é? Nós precisamos desejar o quê? Preferir honrar. Não é querer ser honrado. Você precisa querer honrar o outro. Então precisamos honrar uns aos outros primeiro. Então primeiro precisamos honrar. Então isso, assim como o servo faz para o seu senhor, esse é o coração do cristão. Então, mas por que é que não querem fazer uma coisa dessas? Como em Romanos capítulo 12, o Senhor já disse, realmente como nós recebemos essa bênção do Senhor Deus, nós também precisamos o quê? Receber, dar uns aos outros, nos alegrarmos e não amaldiçoar. Como na palavra de Colossenses, ele já disse para nós, podemos amar e perdoar uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou e nos aceitou, pecadores como nós. Mas nós, quando não gostamos só um pouquinho do nosso coração, nós já queremos o quê? Empurrar, falar, sai daqui. Não quer nem estar perto daquela pessoa. Quer somente pessoas que agradam o seu próprio coração. Então, isso não é amor do cristão. Então, Judas, o Senhor Jesus já soube que o haveria de vender, mas o Senhor Jesus o amou até o fim. O Senhor Jesus, sabendo que estava perto do fim, ele amou aqueles que estavam com ele e o amou até o fim. Judas também foi amado pelo Senhor Jesus até o fim. Mas Judas, ele negou o amor do Senhor até o fim. Então, no início, eu não conseguia compreender uma coisa dessas. O Senhor, ele fez isso aqui para nos mostrar como exemplo. Nos amou até o fim. É por isso que o amor a coisa mais surpreendente é o amor. Como em 1 Coríntios capítulo 12 também. Realmente toda a palavra, seja os dons que nós temos, não é? Seja os dons da cura da doença, diversas coisas, realmente da dom de língua, nós temos diversos dons, mas o maior é o quê? O amor. Então, com o amor nós temos a fé para mover montanhas, com o amor nós podemos conhecer todos os mistérios. Então, mas se não tivermos amor, de nada adianta. Então, o amor é o melhor. Onde há amor, existe vida. Onde há vida, existe amor. O amor é a personalidade do cristão. Então, esse é o coração de Cristo. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 13, realmente o apóstolo Paulo disse, antes o que eu falava era como criança.
Então, agia como criança, mas agora já me tornei um homem maduro. Cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quer dizer que o apóstolo Paulo ele está dizendo que cada momento mais a personalidade de Cristo está sendo formada nele. Então, ele está se tornando o quê? Uma pessoa já crescida, em um homem. Mas brigou um pouquinho, já odeia um ao outro. Fofoca, se é rígido um com o outro. Quando é que vai crescer? Quando é que vai amadurecer? Então, os pais, quando criam os filhos eles vão cometendo vários erros e os pais ficam pensando, quando é que ele vai amadurecer? Então, não tem método de amadurecer, não é? Então não sejam o quê? Vagarosos. Então nossa personalidade de cristão precisa a cada momento se formar. Não podemos falar de qualquer jeito. Precisamos amar uns aos outros. Então, assim como o Senhor ele fez para conosco. Então tem muita coisa para pregar sobre o amor. Então, mas quando esse amor do Senhor ele se preenche em nós, é a melhor coisa que existe. Então não adianta ter outras coisas. Você não pode se vangloriar se você não tiver o amor. De nada é benéfico. É por isso que hoje eu irei pregar até aqui. E enquanto nós aprendemos a palavra do Senhor, nós precisamos realmente refletir as nossas vidas. Pensando, realmente o amor do Senhor Deus precisa se cumprir em nós. Precisamos orar para isso, precisamos nos esforçar para isso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama. Nós, quando éramos inimigos do Senhor Deus, estávamos longe do Senhor Deus. Pelas nossas malignidades, estávamos longe, mas pelo seu grande amor que nos amou. O Senhor derramou seu sangue precioso para nós, nos salvou sem nenhum valor a ser pago por nós. Nós agradecemos por toda essa graça, agradecemos nós que fomos salvos pelo Senhor. Agora nós verdadeiramente amamos o Senhor. Senhor, esse tempo restante que nós possamos amar ao Senhor Deus, que nós possamos obedecer à sua palavra. Já que nós amamos o Senhor Deus, amamos os irmãos e irmãs. Que nós possamos viver o restante das nossas vidas diante do Senhor Deus. Que o Senhor possa cuidar do nosso coração, que o restante das nossas vidas nós possamos viver sendo levados pelo amor do Senhor e assim sermos conduzidos. Senhor, assim como o Senhor nos amou, que nós possamos amar uns aos outros, para que nós possamos manifestar aos homens que nós somos discípulos do Senhor. Senhor, que o restante das nossas vidas, pela sua palavra, nós possamos ser conduzidos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.